Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos para mais uma daquelas aulas que a gente fez, aquelas exposições, com auxílio aqui para eu me guiar também. Eu sei que vocês gostaram desse modelo. E bom, hoje eu queria trazer quase que uma continuação da última aula, que foi sobre o pensamento autoritário. Hoje nós vamos falar sobre o nacionalismo brasileiro. E eu não coloquei as duas coisas como uma coisa só, porque suas origens remontam contextos diferentes, apesar de estarem muito próximos. Então eu achei de bom tom separar em duas aulas diferentes. Mas, antes de darmos início propriamente à nossa aulinha de hoje, eu vou pedir para vocês deixarem um gostei aí, deixarem um comentário também, conferirem a inscrição, porque esse tipo de vídeo, eles não têm tanto apelo como o que é de praxe promovido no YouTube. E o meu canal não foge à regra. Então, se você gosta desse modelo de vídeo aqui mais sério, mais centrado, peço por favor que você ajude colaborando com essas questões de algoritmo, né? Gostei, comentário, inscrição. E lógico, se você gostar realmente do conteúdo aqui do canal, cogite ser membro, que é uma forma de financiar aqui a manutenção do canal. Bom, além disso também, eu gostaria de estar repassando aqui para vocês um livro que tem tudo a ver com a temática de hoje, que é Do Nacionalismo na Hora Presente, do Jackson de Figueiredo. Esse aqui é um compilado do livro Do Nacionalismo na Hora Presente, junto com outros artigos do Jackson de Figueiredo. Ele que foi um dos expoentes do nacionalismo brasileiro e, em especial, um católico militante. Então ele conciliou as duas pautas, que, como a gente vai ver aqui, em origem não estavam imbricadas. Então nós temos que agradecer esse camarada aqui, que ele é um dos grandes condensadores da nossa doutrina que nós temos hoje. E você pode adquirir esse livro aqui pela a editora Flâmula, a editora da Legião Anchieta. A gente está em pré-venda ainda, ou seja, agora do dia 1º ao dia 15. Se você adquirir esse livro aqui, você ainda ganha um brinde, que é uma coleção que a gente está estreando também, uma coleção de cartas com figuras históricas do Brasil e da Igreja Católica, exclusiva, com artes exclusivas. Inclusive, um abraço aí, Henrique, que é o nosso artista dentro da Legião que está fazendo as artes. Pois bem, o livro com o brinde na pré-venda está saindo a R$60, frete grátis, tá bom? Entre em contato aí com o WhatsApp da editora Flâmula ou na DM do Instagram. Todas as demais informações para você poder adquirir seu livro vão estar na descrição do vídeo. É muito importante a sua ajuda com iniciativas como essa, porque vocês sabem que nós aqui do meio somos um público muito limitado. Então, esse tipo de iniciativa, se puder, não dê seu dinheiro para grandes corporações, financie uma iniciativa nacional. Pode ser? Vocês poderiam ajudar-nos dessa forma? Pois bem, deixando agora os jabás de lado e dando início à nossa exposição, eu gostaria só de fazer algumas considerações iniciais. Eu vou trazer um recorte histórico do pensamento nacionalista brasileiro. Então vai pegar de 1850 até 1945, mais ou menos nesse período. Por que eu digo isso? Após 1945, a gente tem mais correntes nacionalistas. A gente tem o trabalhismo, o terceiro mundismo, a gente vai ter o Prona lá na década de 80 e 90. Ainda o nacionalismo continua vivo até hoje. A Legião Anchieta está aí para provar isso também, né? A questão é que, após 45, não há elementos consideráveis para se analisar no sentido de serem paradigmáticos, de serem coisas novas, sem antecedentes. Você vai ver que é mais ou menos um requintar das fórmulas que foram estabelecidas nesse recorte histórico, da metade do século XIX até a metade do século XX. É por isso que eu vou fazer esse recorte só dentro deste período, analisar o desenvolvimento do pensamento nacionalista nesse recorte histórico, tá bom? Pois bem, vamos lá ao que interessa então. Primeiramente, eu gostaria de falar com você sobre a modernização do Brasil. Muito antes da independência, a gente já tem momentos históricos muito interessantes que apontam o surgimento de um Estado brasileiro bastante autônomo, uma integração, algo que a gente pode esboçar uma nação. O primeiro desses pontos que eu gostaria de trazer aqui com vocês
é a questão do ciclo do ouro em Minas Gerais. Com certeza você lembra de ter estudado sobre isso na escola, né? Os paulistas encontraram ouro em Minas, teve até a Guerra dos Emboabas, mas não é o nosso interesse aqui pegar esses detalhamentos sobre como se desenvolveu a descoberta do ouro em Minas e o desenvolvimento de Minas Gerais em decorrência disso. O que nos interessa aqui é observar que o ouro serviu como quase que uma força centrípeta de união do país. Se a gente olha para a América Espanhola, ou mesmo para os Estados Unidos, as 13 colônias antes da sua independência, não há um grande processo que interliga as economias daquelas províncias diversas antes da sua independência. Enquanto no Brasil isso aconteceu. O ciclo do ouro atraiu muita gente para Minas Gerais. Muita imigração portuguesa, por exemplo. Minas Gerais chegou a ter cidades com 600 mil pessoas. Isso no século XVIII era equiparável com Londres, por exemplo. Não era algo assim, grande para os padrões Brasil, grandes para os padrões lusitanos. Era realmente algo de envergadura comparável com os grandes centros urbanos do mundo da época. Essa demanda, essa vinda de pessoas, cria uma demanda de diversos utensílios necessários para a vida urbana. E isso obriga o Brasil, que ainda não era o Brasil independente, a ter uma interconexão interna muito forte, quase que amarrando as suas províncias, as suas capitanias. Então você vai ter um desenvolvimento de um mercado interno que vai perpassar desde o semiárido nordestino, passando pelo centro-oeste, até os pampas gaúchos. Então você vai ter uma interligação de São Paulo, o Rio Grande do Sul, os estados do Nordeste, né, as capitanias. E isso vai desenvolver uma série de costumes, de comidas que parece que se adaptam assim, de maneira muito envergonhada a cada região, mas de uma cultura comum. E tudo isso graças a essa necessidade de abastecimento dos centros urbanos mineiros. Então perceba o impacto do ouro para o Brasil. Foi uma força de centralização, de interligação das capitanias e forçando-as a conviver, a conversar mais entre si. Isso com certeza foi um fenômeno que teve um impacto central para garantir a unidade do país. Lógico que nós já temos antecedentes, o próprio governo geral já é um antecedente, né? Mas o impacto do ouro é inquestionável nesse sentido por conta dessa forma como ele entrelaça o Brasil, já com um recorte muito parecido, se não idêntico, ao que ele vai ter uma vez independente. Então se observa essa interdependência das partes do Brasil, formando um todo, já muito claro. Outro ponto que a gente vai ver de modernização do país, que não está tão distante assim, já vai vir no começo do século XIX, a vinda da família real portuguesa. Imagino que você também não queira ouvir aqui eu falando, o porquê que Dom João veio, as guerras napoleônicas, porque isso é conhecimento geral. O que nos interessa analisar aqui é justamente como o período joanino foi quase que uma institucionalização, uma formalização desse Estado que já estava se desenhando. Então o Brasil já tinha uma estrutura integrada, na medida do possível, e a partir da vinda da família real, se conclui não, porque isso já antecede um pouco, mas se fixa a noção do Rio de Janeiro como centro do país, que consegue conversar com as partes, mantendo ainda mais a coesão interna. Você tem um aparato burocrático mais bem estabilizado, a modernização da capital, do Rio de Janeiro, você vai ter os costumes, a necessidade de infraestrutura para comportar agora o Brasil, que seria a sede do reino português. Então você tem a abertura de instituições de Estado, você tem a abertura do comércio, você tem diversas características que as outras nações só vão apresentar com as suas respectivas independências. Então, em parte, a gente pode dizer que o Brasil se emancipou com a vinda da família real, porque as características práticas que personificam um país soberano já foram implantadas por Dom João no país. Tanto é que tem a questão que Dom João I, o primeiro imperador do Brasil, porque ele é o grande construtor do aparato de Estado do Brasil. O que se observa é que tem um Estado que está antecedendo a nação.
a nação seria o povo, a nação seria a ideia de brasilidade. Mas aqui ela não se formou. O Estado já está feito, mas não houve o processo de ruptura com Portugal. Pelo contrário, a gente vai ter que desenvolver a nação, a ideia de brasilidade, posteriormente à criação do Estado. E isso já é uma condição bastante singular que o Brasil encarou. Quando nós temos, de fato, a independência do Brasil, então a gente precisa analisar duas questões. A criação de símbolos para a gente poder identificar a brasilidade. Então a gente tem a bandeira, a gente tem o hino da independência, a gente tem uma série de símbolos que servem para a gente identificar a nossa nacionalidade. Só que foram criações daquele período. E mais do que isso, a ruptura do Brasil com Portugal não se assemelha em nada com a dos Estados Unidos com a Inglaterra, dos países hispânicos com a Espanha. É muito diferente, porque a gente não tem uma ruptura de elites. Enquanto quando se expulsou as elites coloniais dos países que se fizeram independentes e houve uma troca, no Brasil não. Pelo contrário, como foi um processo gradual e a gente foi quase que impelido a se separar de Portugal por conta dos liberais revolucionários no Porto, isso permitiu que aquele Estado que estava se constituindo, que se viu a ascensão de uma elite econômica brasileira, mesmo antes do Brasil existir, permitiu que a gente simplesmente trocasse de imperador. Mas não houvesse mudanças drásticas e profundas, porque a estrutura de Estado já estava montada. Então, a gente vai ver uma perpetuidade das elites econômicas e as elites políticas no Brasil. E a cara de tudo isso é justamente Dom Pedro I, que é filho de Dom João VI. A gente nomeou imperador aquele que é filho do reino a qual a gente está se separando. Dá uma percepção de independência peronomútil, porque a gente foi impelido a se separar. Não necessariamente a gente queria, mas fomos levados a isso. Então isso, muitos consideram uma característica ruim, mas isso instaura no Brasil uma pacificidade, uma conciliação. Isso torna o Brasil bastante estável, comparado com as instabilidades que nos rondam no continente. Nem os Estados Unidos foi tão estável quanto o Brasil no século XIX. E, mais do que isso, o Brasil já nasceu pronto. O seu Estado já estava desenhado. Lógico, nós temos solavancos no processo histórico, mas essas ligações que nós temos desde o ciclo do ouro se mantiveram, essas interconexões entre as províncias. E isso garante ao Brasil um orgulho das suas fronteiras, a qual não nos lança a um expansionismo. Então, se a gente vai falar de um certo mentalidade de Estado-nação, a gente já reconhece, desde a nossa nascença, as nossas fronteiras. A gente já entende a nossa vocação. A gente já nasce até que encaminhado, vamos colocar assim. Isso é muito diferente, por exemplo, quando a gente pega os países hispânicos. Sucessivas e sucessivas guerras após o seu período de independência. Os caudilhos, né, suas grandes lideranças que jogam as nações umas contra as outras e uma indefinição de fronteiras que se arrastou por muito tempo, mesmo após a independência de diversos países da América Espanhola. Enquanto o Brasil não. Ele tem uma delimitação clara das suas fronteiras e ele precisa refinar agora as suas políticas de Estado quanto país independente. Isso é uma missão hercúlea. Mas perceba como nós temos uma vantagem frente aos nossos vizinhos. Esse processo a gente vê ao longo do período regencial, do segundo reinado, essa pacificação da vida interna e essa formulação da identidade nacional volta mais forte, porque passadas as crises do pós-independência, primeiro reinado muito conturbado, o segundo reinado tem essa missão de continuar a construir a simbologia e a identidade nacional. Dom Pedro II, ele se apresenta como uma figura de conciliação. Ele é um grande juiz, um grande tribuno. Mesmo o poder moderador, com as suas reformulações que acontecem até 1847, que é quando é instaurado o parlamentarismo às avessas aqui no Brasil, a gente percebe que a ideia do monarca é essa figura que pacifica a vida nacional. Mesmo a vitória sobre
os levantes separatistas do período regencial, você tem as políticas de anistia, as políticas de troca no poder entre liberais e conservadores, mas sempre um poder que julga-os e é hegemônico sobre eles, que é o poder tutelar do imperador. Então, a gente percebe uma face patriarcal no imperador, que é uma espécie de cesarismo, como a gente falou na aula sobre autoritarismo, mas isso traz uma sensação de pacificação da vida nacional. E junto com esse sentimento, e também quando a gente vai até pegar a questão das guerras, mas justamente com essa pacificação da vida nacional, a gente tem a construção também da nossa identidade quanto nação. A gente não pode, por conta da separação muito recente de Portugal, reabilitar mais simbologias portuguesas do que nós já tínhamos. Afinal, nosso regime já era o monárquico, era uma continuação do modelo português, literalmente, né? Então, você tem uma necessidade de um nativismo. Ver na figura do indígena a possibilidade de criar o tipo nacional. Então é ali que a gente vai ter o Guarani, a gente vai ter toda essa questão de analisar também a fauna brasileira. Então a gente vai ver nesse período a utilização do verde das matas e o amarelo, do ouro mineiro, já é uma fabulação do Segundo Reinado, numa tentativa de mostrar a civilização nos trópicos, uma espécie de Eldorado brasileiro. Então você vai ter esses elementos já presentes no período imperial, um romantismo muito forte ligado à fauna e ao indígena. Isso não é uma exclusividade do positivismo, como muitas pessoas acreditam que essa questão só vai surgir com a proclamação da República. A diferença é que aqui no período colonial se tinha uma conciliação da construção humana, daquilo que nós devíamos nos orgulhar do que nós havíamos construído, né, a independência, os feitos de consolidação do Estado Nacional e tudo mais, junto com essa questão de por que não se orgulhar da nossa fauna, por que não resgatar a figura do nativo. Afinal, o Brasil é esse país tão singular no mundo. E a gente pode dizer isso mesmo dentro das Américas. Juntamente com esse processo, a gente tem as guerras, que elas foram vistas de uma forma muito curiosa. A gente, mesmo quando guerreamos contra o Uruguai, contra a Argentina, contra o Paraguai, nós nunca identificamos os países como os nossos adversários. Essa aura de pacificidade do brasileiro, sabe aquele ditado do mineiro, que ele paga para não entrar numa briga, mas também se ele entrar, ele paga para não sair de uma? É uma coisa muito inata do nosso espírito também, mas se observa que, mesmo nos nossos momentos de maior expansionismo, de maior militarismo, isso não era uma característica desejada pelo brasileiro, e em particular pelo nosso imperador também não, mas mais do que isso, a gente encarava nos caudilhos os inimigos. Os inimigos não eram os argentinos, eram Rosas. O inimigo não era o Paraguai, era o Solano Lopes. A gente sempre teve essa característica de enxergar nessa conjuntura personalista os nossos inimigos, porque a gente não queria se expandir para esses territórios, mas resguardar as nossas fronteiras. O que consolida na nossa identidade nacional, principalmente após a Guerra do Paraguai, já que a gente vai ter experimentado alguns conflitos já quanto país independente, essa noção de que o Brasil ele nunca ataca, ele sempre defende. O Brasil tendo um nacionalismo defensivo, completamente diferente da noção que cai em chauvinismo, que é o caso europeu, por exemplo, na Alemanha, da França. Então, o que a gente vai ver é a construção, inclusive numa romantização da relação do indígena com o europeu nos primórdios, né? Essa assimilação, a gente vai ter uma característica de um país pacato e hospitaleiro. Ele não é afeito às guerras. Se precisar, a gente sabe guerrear, mas nós não temos essa predileção. Tudo isso é fundamental para a gente formar as primeiras mentalidades propriamente nacionalistas. Deixa só de ser uma formulação dos símbolos e passa a ter uma carga, um teor mais sistematizado já no final do Império, lá na geração 70, que a gente também falou no último
no último vídeo, que é ali que começam as elucubrações sobre o que é Brasil, o que é ser brasileiro, o que é a nossa cidadania, o que nos tipifica. Bom, fazendo um pequeno salto aqui com vocês, nós precisamos analisar o entre séculos, porque muita coisa acontece ali do século XIX para o XX, e é fundamental a gente entender o que houve nesse período tão conturbado. Em cenário internacional, a Belle Époque, né? A Segunda Revolução Industrial, a expansão da ciência, do racionalismo, o materialismo desenfreado com a produção em massa, a vida alcançando agora uma nova contemplação, né? Os remédios, as artes, as indústrias pesadas, essa vida totalmente urbanizada, totalmente glamourizada, o estilo francês e londrino agora eram modas no globo inteiro. E o Brasil, principalmente nas suas parcelas no litoral, no Rio de Janeiro, ele olhava e falava, poxa vida, o Brasil precisa disso, aquilo é a civilização. Então isso impacta muito essa geração que vive essa troca de séculos, essa necessidade de trazer aquela modernidade para o Brasil. Só que um fator engraçado é que nesse período, que parecia uma bela época, o capitalismo liberal era vendido como a modernidade. Esse mundo aberto, os mercados abertos infinitamente se entrelaçando, isso era o futuro. A ciência era a fonte de libertação para um futuro próspero. Isso era a ideia. E quando você pensa essa ideia e olha para o nacionalismo, aquele nacionalismo da Revolução Francesa, aquele nacionalismo da era napoleônica, você fala, esse mundo de guerras bárbaro, esse mundo dos conflitos, isso é passado, o nacionalismo é passado. Agora a humanidade caminha junto através da ciência. Esse era o espírito da Belle Époque. Um período de olhar para o nacionalismo como uma coisa brega. Só que ao mesmo tempo no Brasil, a gente tem a proclamação da República, em 1889. E por sua vez, a gente tem um leve delay, porque a gente vai ter uma inspiração fortemente nacionalista no exército. Mas um nacionalismo que conversava com essa tradição atrasada da França. Esse nacionalismo que, olha que engraçado, ele copia o modelo francês, mas ao mesmo tempo rejeita a presença europeia. Na tentativa de absorver aquela ideia de se levantar contra as tradições e contra as forças do atraso, eles aderiram a uma corrente que já estava brega na Europa, que era o positivismo, e aqui no Brasil trouxe seus contornos nativistas para tentar justificar o que era o Brasil de verdade, que não era esse negócio de Portugal, essas heranças portuguesas, a monarquia, a igreja. Então, eles aderem ao nacionalismo absorvendo aquilo que não fosse herança europeia. E aí calha aquela identidade que o Império mesmo estava criando. Então eles potencializam, retiram o que era fruto de uma experiência histórica humana, aquilo que te remetesse de alguma forma um cenário europeu, e aderia só agora às novas modernidades. Então o positivismo pregava a ciência como futuro, né? A técnica levaria os homens para esse futuro em comum da humanidade, essa questão universalizada. Até nesse período, o nacionalismo ainda seria necessário como fonte, o regime que instauraria esse modelo da supremacia da técnica. A proclamação ela vai incorporar a simbologia da identidade nacional que se tinha antes. Então, o indigenismo, o louvor das riquezas naturais, a potencialidade do Brasil. O Brasil parecia um país para o futuro. Então a gente tem muito potencial. Olha a virada do século vindo. O século XX vai ser o século do Brasil. Então essa era a mentalidade que se tinha na época. E para o Brasil poder aproveitar o século que estava por vir, ele tinha que se livrar das suas amarras que o atrasavam. Que na visão desses positivistas nacionalistas telúricos, né? Era justamente os resquícios do atraso antirracional. No caso, a monarquia, a igreja e afins. Então aqui nós temos a instauração do Estado laico, porque a religião é um ato irracional, não faz sentido. Até a gravura já fala muito, né? O nível de indigenismo. A República, apesar de eles cantarem hinos franceses, eles são literalmente tupis, eles são literalmente indígenas. E agora eles vão romper com essa escravidão da Igreja Católica. Então, viva o Estado laico.
E nós temos a separação do Estado e da Igreja como essa busca, uma representação dessa busca pela modernidade, mesmo que fosse meramente simbólica, afinal. Isso não ajudou o Brasil em nada a progredir, diria até que retroagir. Mas nós temos então um fenômeno que se chama reação espiritualista. Isso não é um fenômeno que acontece de forma rápida, de forma, como que eu posso dizer, automática. Foi um processo gradual que percorreu a proclamação da República até a década de 20. O que acontece? Com a República instituindo o Estado laico, a Igreja ela tenta mostrar a sua importância ao Estado Nacional. Diversos padres eles começam a recorrer a um discurso nacionalista de uma perspectiva católica. Isso é bastante interessante, você analisar o corpo eclesial brasileiro com o advento da proclamação da República. Porque vem as cartas ao governo provisório falando, olha, o Brasil é católico desde sempre, não nos esqueçamos da missa do Frei Henrique de Coimbra, o trabalho dos jesuítas, a história da igreja sempre caminhando junto com a da pátria, a influência para manter a ordem social, mesmo nos períodos de sangramento, onde o separatismo ganhou vez, a igreja sempre esteve ao lado do Estado brasileiro, ajudando a manter a ordem. Não seria diferente nesse momento. O Leão XIII, o Papa Leão XIII, da foto inclusive, ele chega até a fazer, tentar um diálogo com Deodoro da Fonseca numa política de concordata, de reconhecer a República mediante a preservação da igreja e a sua liberdade de culto. Os diálogos ficam meio no 0 a 0, ela consegue resguardar sua liberdade de culto, mas não consegue influir nas instituições, fica de fora até mesmo da Constituição de 1891. O que a gente vai observar nesse período, então, vai ser uma reorganização da Igreja Católica, agora em um ambiente hostil a ela. E a gente vai ver esse diálogo direto do corpo eclesiástico com o laicato, com os fiéis mesmo. Então o clero ele vai caminhar para um discurso em prol da ordem, não incitando revoluções, revoltas e afins, mas expandindo a sua base. A ideia seria mostrar para o governo republicano a importância da Igreja Católica na premiação de bons valores, de boa formação, de uma conduta cívica, a fim de encontrar uma pacificação na vida entre o poder espiritual, na vida política, do poder espiritual com o poder temporal. Chegamos então à geração de 1910. Esta geração ela traz algumas características muito interessantes, porque rapidamente você já vê uma exaustão generalizada na República Velha. E aqui começam-se alguns eventos que vão ser fundamentais para a sua precarização. Começa-se a sua crise, que vai se arrastar até 1930. Mas, em primeiro lugar, a República Velha ela tem essa característica oligárquica, uma grande divisão entre Brasil real e o Brasil legal. Essa questão, essa noção, ela é importante, mas eu não vou retomá-la aqui, porque na nossa aula sobre autoritarismo, eu bati bastante nessa tecla sobre como o Brasil legal das leis não se enquadrava ao Brasil real do que acontecia na prática. Isso tanto na inconformidade das leis com a população brasileira, como das próprias elites políticas, que desenharam instituições que nem mesmo elas conseguiam seguir. Nesse período, se tem, então, a necessidade, uma análise de, bom, se a gente tem esse diagnóstico do Brasil real e o Brasil legal, o que fica claro é que a gente tem um aparato de Estado, mas a gente não tem uma nação. Exatamente o mesmo paradigma que eu citei para vocês lá no começo com a independência. Vem essa questão de descobrir o Brasil. O que é a brasilidade de fato? Quem é o nosso povo? Quais são os símbolos que nos tipificam como uma coisa única? Então, a partir do diagnóstico, dessa necessidade de construir uma nação, se observava a incompatibilidade do modelo liberal, de característica ocidental, europeia, que não coadunava com o Brasil da época. Então, o que se percebia era que o Brasil tinha um território, mas ele não tinha instituições funcionais, ele não tinha uma identidade clara,
Então, ele não era uma nação. Então, era necessário um processo de modernização a qual estancasse certas características de teor colonial, segundo esses intérpretes do Brasil, e também se debater de forma mais clara as questões envolvendo a raça brasileira. Não podemos esquecer que nesse período o darwinismo social estava a todo vapor, isso era considerado ciência, então se tinha diversas teorias que denegriam a nacionalidade, seja pelo nosso sangue sujo, mestiço, ou a quantidade de africanos que nós tínhamos aqui, afro-brasileiros, porque nós viéramos um país do sul global, um país de clima tropical que favorecia a vadiagem. Então se tinha todas essas teses pseudocientíficas que eram encaradas como um dado real e as elites no poder não confrontavam isso. Então esse diagnóstico passava por isso. E mais, como ficava essa brasilidade a ser descoberta, ainda a ser catalogada, mediante a uma imigração totalmente desregulada, totalmente feita nas coxas. Vinham, né, navios e navios de italianos, de alemães, e eram jogados em quintões, sem qualquer preocupação de assimilação dessas pessoas. Junto com isso, nós temos a crise do pós-Primeira Guerra. Então, vale lembrar, né, 1914, depois 1917 a guerra acaba, e aí você tem, mesmo com a vitória dos países, a qual a gente consegue observar um claro teor ocidentalizante liberal, né, Inglaterra, França, mesmo com a vitória deles e a destruição do Império Alemão, uma sensação de esgotamento, de inconformidade, de crise generalizada. E aqui no Brasil, no pós-Primeira Guerra, é bem interessante, porque um livro se populariza. As análises de Oswald Spengler, elas ficam bastante famosas, a questão do fim do Ocidente. E a ideia que se tinha, aqui circulando nas Américas, era que essa exaustão do modelo europeu, essa noção de civilização ligado a tempo, havia chegado a um limite. Ou seja, as nações velhas, elas não têm mais sabedoria, elas não estão mais encaminhadas, elas estão exaustas. É o declínio, é o fim do Ocidente. E o fim do Ocidente só pode ser prosseguido pela ascensão de uma nova civilização. Civilização americana. Então se tinha uma... Lembra que eu falei que na virada do século o Brasil era o país das potencialidades? Que o Brasil tinha diversas riquezas naturais, o Brasil tinha diversas qualidades que poderiam fazer do século XX o século do Brasil. Alinhado com esse diagnóstico pessimista das forças europeias, isso caiu como um fator essencial para um nacionalismo mais gritante, como um senso de urgência pudesse surgir. Ou seja, falando, olha, é o nosso momento na história, a gente precisa tomar o poder, a gente precisa formar uma geração, a gente precisa ter as nossas teses para alicerçar a nossa ascensão quanto civilização. Sendo assim, o entreguerras é fundamental para entender o processo de consolidação do nacionalismo brasileiro. É um momento de análise de efervescência muito grande. No primeiro ponto, um intelectual que havia passado desapercebido na sua mocidade, na sua maturidade, volta com uma referência muito grande. Porque com o declínio dos países europeus, as suas teses, as suas fundamentações também começam a vir por terra. E as teses de organização nacional se popularizam. Isso é, Alberto Torres, com a sua análise sobre os problemas nacionais, ganha destaque. Ou seja, o problema do Brasil não está nesse papo da nossa raça, do problema climático, de não sei o que. É um problema de organização. O fato da gente estar com um modelo liberal importado do modelo norte-americano e francês diz muito sobre o nosso fracasso desde a proclamação da República. Então, a saída dos problemas seria remanejar as instituições, fazer um estudo clínico para saber qual o melhor modelo para o Brasil se desenvolver. Isso a gente falou também bastante na aula sobre autoritarismo. Então, não vou entrar em pormenores sobre Alberto Torres, mas entra na jogada para o pensamento nacionalista um sujeito que eu acho que você já ouviu falar, que é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele dizia que a partir do momento que a gente começa a refutar essas teses que atacavam a nacionalidade, que eram teses que agrediam o orgulho e o senso de nacionalidade, então era condição sine qua non para o nacionalismo
superar o cosmopolitismo da República Velha, do regime liberal democrático, feito isso, a gente precisava estruturar, arregimentar o novo regime. E mais, voltando um pouco, para a gente poder, de fato, refutar essas teses, a gente precisa criar uma elite de pensadora de Brasil que defenda esse amor à pátria e seja capaz de pensar o Brasil propriamente, como a gente se desenvolve. Então, para o Olavo, caberia ao intelectual, o pensador, o papel educacional na construção de uma geração nacionalista. Então, o Olavo Bilac, ele era em um certo ponto um elitista. Ele acreditava que era necessário uma elite nacionalista que iria educar a pátria do zero. O Brasil como um menino que precisava de autoridade, que precisava ser orientado para aprender sobre o seu passado, para aprender como se portar, para corrigir e definir e formar o seu caráter de fato. Essas ideias eu acho que você, se você acompanha o canal aqui há algum tempo, já deve ter ouvido ela alguma vez ou outra aqui. Acontece que o Olavo Bilac ele vai ter uma grande influência sobre a geração seguinte, a geração de Cassiano Ricardo, do Menotti Del Pitte, aquela geração que vai viver os anos 20, 30, 40, a geração modernista. Vão ser fortemente influenciados por esse debate que estava rolando aqui nos anos de 10 e 20 sobre que caminho deve se trilhar para alcançar a nacionalidade. Se o nacionalismo, então, se apresentaria como a antítese do cosmopolitismo, do eurocentrismo, ele precisaria, como eu disse, fazer um estudo de caso a fundo sobre o Brasil. E aí vem a mentalidade de volta às raízes do Brasil que vão definir a brasilidade. E, consequentemente, é necessário se apartar dos centros urbanos, extremamente influenciados pela literatura europeia, pelas teses e as teorias que vinham da Europa. E onde se encontrou isso, você vai ver, justamente a partir daí, sucessivos trabalhos que a gente já tinha, né, dos Sertões, de Euclides da Cunha. A gente vai ter no movimento verde-amarelo, no modernismo, na década de 20 já, um grande resgate do pioneirismo paulista, a vida nos sertões na perspectiva bandeirante. A gente vai ter também um aprofundamento na questão regionalista do Nordeste brasileiro, a exaltação, ou melhor, a redefinição do papel da Casa Grande, observando. A gente vai ter o arauto dessa loja com o Gilberto Freire. Então, a gente vai ver, após essas discussões, essa necessidade de voltar-se para dentro do Brasil, que era algo que era sonegado pelaquela primeira geração de nacionalistas. A burguesia liberal também não se interessava. A perspectiva que se tinha até então é que esse Brasil profundo, ele era só antiquado. Era a representação da anticivilização. Era a representação do barbarismo que deveria ser superado pelo modelo civilizatório urbano, litorâneo. Enquanto o nacionalismo agora estava se voltando para fazer o caminho inverso. Buscar a civilização nos sertões, a brasilidade autêntica, para contrapor esse senso de desvirtuado de civilização que arrastava o Brasil para o atraso. Então, as raízes do Brasil seriam a dinâmica para se alcançar um futuro próspero. Então, é o princípio estático dinâmico da tradição, termo encunhado, né, pelo Arlindo Veiga dos Santos. E como falando da geração de 1910, a gente já está encostando na geração de 20, por que não falar logo da geração de 20? E lógico, quando a gente fala dessa década, provavelmente, pelo menos se tratando aqui do Brasil, a primeira coisa que vai vir à sua mente é, bem provavelmente, a Semana da Arte Moderna. É um dos fatos que são mais abordados pelo currículo escolar obrigatório, né? E realmente tem um impacto muito grande, porque aqui é a formalização daquele descompasso do modelo democrático, liberal da República Velha com o Brasil que sofria drásticas mudanças, drásticas angústias, perguntas que ecoavam lá no fundo: se via a industrialização, o modelo da Belle Époque sendo transladada para o Rio de Janeiro e para São Paulo, mas todo o resto do país sendo submetido
essas oligarquias de personalidade internacionalizante. Essa tentativa de apagamento do Brasil real. O que acontece é que daqueles debates nacionalistas que vão se fazer presente na Semana da Arte Moderna, vai surgir um movimento verde-amarelo, ou a Escola da Anta, que ela vai trazer elementos ligados ao ufanismo do Conde de Afonso Celso. Temos aqui revisões sobre o pensamento do Afonso Celso aqui no canal também. E também aquele nativismo romântico, essas questões mais artísticas também ligadas a uma certa romantização do nativo, da nossa fauna, da nossa flora. Só que dessa vez, observando, contemplando o valor humano na construção histórica. Então, é uma geografização do Brasil, uma exaltação da nossa natureza, da nossa geografia, mas também um elemento humano em diálogo com essas características. É um resgate do passado, uma conciliação com o presente para catapultar o futuro. Mas, junto com o movimento da Anta, a Escola da Anta, né, o movimento verde e amarelo, a gente também vai ter na década de 20 uma crítica sistemática a essa hegemonia de uma cultura urbana, uma cultura totalmente litorânea, que ela é essencialmente europeizante. Vai surgir no Nordeste brasileiro o Manifesto Regionalista de 1926, a qual tem o seu principal interlocutor, né, o Gilberto Freire. E o regionalismo vai ser uma característica bastante interessante, porque o movimento verde-amarelo ele é bastante paulista. Então ele vai trazer diversos elementos sobre a importância dos bandeirantes, dos paulistas descobrindo e levando o Brasil às suas fronteiras atuais. E aí vem o Manifesto Regionalista também, exaltando a importância da Casa Grande, as características do Nordeste brasileiro como a zona de fundação do Brasil, cada um com as suas respectivas importâncias. A gente vê como o regionalismo ele é uma protocélula da nação. Então você tem esse nacionalismo com um certo puxadismo para sua região. Todo mundo quer dizer que o Brasil nasce da sua região. Então é uma linha muito tênue entre ufanismo nacional e orgulho provincial muito forte. E aqui eu não estou fazendo uma crítica. Mas esse regionalismo não vai ser fruto do nada. Ele vem de uma disputa dos próprios modernistas. Se de um lado a gente tinha um movimento verde e amarelo de caráter mais nacionalista, a gente tinha um movimento, o movimento antropofagia, que ele tinha uma perspectiva de nacional muito diferente. A sua lógica era, o Brasil tinha capacidade de abrasileirar, quase naquele sentido de mestiçagem mesmo, o que vem de fora. Então ele absorve e transforma aquilo numa brasilidade. Mas os seus principais expoentes, eles tinham muitas influências do que estava acontecendo de mais atualizado na Europa. Então, eles basicamente praticavam aquilo que eles defendiam, de fato. Eles pegavam o cenário europeu, processavam e tornavam aquilo brasilidade. Só que os verde e amarelos, eles não gostavam nada disso. Eles acreditavam que tinha que ter uma arte autenticamente nacional, brasileira. As três principais figuras do movimento verde e amarelo, a Escola da Anta, foi o Menotti Del Pitta, o Plínio Salgado e o Cassiano Ricardo. E eles fizeram uma oposição clara à antropofagia. O movimento modernista, com essas tendências parisienses, eles tinham essa identidade nacional homogênea, até um tanto quanto enlatada. Então é o Brasil industrial, é o Brasil índio, é o Brasil simplesmente assim, estéticas estereotipadas na crítica dos verde e amarelo, sobre uma noção de brasilidade geral que não encontrava eco no Brasil real. Então, a verdadeira brasilidade se encontraria nas partes. E é por isso que o movimento, a Escola da Anta, ela seria bastante paulista, né? Teria toda aquela discussão sobre São Paulo ser o coração do Brasil. Dali se irradiou a brasilidade, então São Paulo teria essa quase que vocação de liderar o Brasil. E ao mesmo tempo, você tem também, né, a questão do regionalismo no Nordeste. Você vai ver movimentos modernistas no Sul também, com essas conotações regionalistas. Então, você vai ver o movimento antropofagia
baseado em um suposto numa identidade nacional alicerçada no indigenismo, em uma cultura urbana, enquanto os regionalistas eles afirmavam a pátria brasileira na sua diversidade local. Então eles acusavam os modernistas de verem o Brasil real, esse Brasil regional, como um atraso. Da mesma forma que, em teoria, as elites já estabelecidas também viam o resgate desse regionalismo como aquele símbolo da barbárie, do atraso, que devia ser superado e tudo mais. Em meio a essas discussões da antropofagia com o verde e amarelo, com os regionalistas, se tinha uma outra ala do modernismo que ele tinha uma visão bastante singular, que eu acho que é digno de nota, porque aqui eu não quero que você tome lado de uma briga de 100 anos atrás. Eu quero que você consiga ver uma síntese de todos esses pensamentos e como todos eles têm, em algum ponto, um certo grau de razão. E eles são complementares, não tão propriamente contrários. A mediação do que ficou no meio termo entre esses dois polos foi uma ideia de Brasil uno e universal. Universal no que concernia a dimensão poética, artística dos modernistas. Então a expressão do regional naquilo que é de elemento geral da própria humanidade. A gente vai ver em Mário de Andrade a noção de que não há uma cultura plastificada que se entende como identidade nacional do Brasil geral. Mas também o caminho inverso está errado, porque existe um espírito nacional que antecede a formulação dos regionalismos. O Mário de Andrade vai apontar para as características que são presentes em todas as regiões do Brasil, que elas são anteriores à formação das culturas regionais, que elas partem das mesmas bases. Ou seja, o espírito brasileiro já antecedia essa subdivisão regional, o que historicamente faz sentido, uma vez que o Brasil é aquele bebê gigante, e só posteriormente com o processo dos séculos e do assentamento na Terra é que se começa propriamente uma divisão no modelo cultural, no modelo social e afins, derivado da adaptação a cada uma das regiões do Brasil. Mas elas partem de uma célula em comum, que é a miscigenação do português com o nativo e posteriormente do africano, e também passa por diversos processos de interconexão, como o caso mineiro que eu falei, onde você vai ver diversas características em comum no Brasil, realidades que se misturam e se influenciam mutuamente, e que você vê certos tipos, pratos de comida, certas culturas, que você vê que certas festas, que são só as mesmas coisas adaptadas às questões regionais. No fim, a brasilidade, de fato, ela só se regionalizou, mas ela é anterior a esse regionalismo. Não é o regionalismo que absorve a brasilidade, é a brasilidade que absorve o regionalismo. Os principais interlocutores, junto com o Mário de Andrade, dessa perspectiva, isso não é muito claro, mas se você analisar com cuidado, você vai observar isso, que é a presença do Augusto Maier e o Câmara Cascudo. Principalmente, os dois são folcloristas, o principal trabalho está ali na poesia e no folclore. Você vai ver como eles buscam esses elementos de integração regional como representação da nacionalidade e não como um fenômeno particular. O próprio Câmara Cascudo ele eleva isso a um nível ainda maior. A análise minuciosa do folclore para exprimir não uma particularidade, mas uma humanidade naquele objeto de estudo. Ou seja, o folclore mostrando uma natureza humana que é comum a todos, mas que encontrou aquela forma de expressão. E isso fica a questão, não tão universal, mas mais singularmente brasileira, se dá justamente nas definições do Augusto Maier sobre essa civilização brasileira, que a cultura boiadeira, a cultura do charque, os modos, as culturas que se encontram, que podiam ter surgido, por exemplo, em uma região do sul, como a criação do gado, mas que se exportou pelo Brasil inteiro, criando elos de aproximação e de um mesmo ethos, apesar das suas variantes derivadas do ambiente a qual elas foram inseridas. Ou seja, uma perspectiva
de um Brasil uno anterior ao regionalismo. E por essa razão, o regionalismo não sendo um fator centrífuga, mais um fator de uma força centrípeta, de uma unificação sadia, uma diversidade boa para o país, que não implica em exclusivismos de um Estado querer competir com outro ou não se identificar com outro. Basta você aí do Rio Grande passar uma temporada em Piauí para você ver a quantidade de similaridades culturais que vão se encontrar. Isso que nós nem entramos na questão da fé e de como o catolicismo tem um modo próprio, uma mentalidade típica dele próprio. Os verdes e amarelos, eles têm alguns pontos interessantes também que eu acho que são dignos de nota aqui, que é o regionalismo e a natureza brasileira. Eles têm essa perspectiva de São Paulo como fundador do Brasil, que ela é muito contestável, ela é muito polêmica. Mas eu gostaria que vocês analisassem com atenção o fim do raciocínio, para onde ele nos encaminha. Percebam a linearidade dele, como faz sentido. O argumento central de o porquê São Paulo ter sido esse protagonista na história nacional, da perspectiva do movimento verde e amarelo, se dá por conta da própria geografia. Os rios que escoavam para dentro do território, que favoreceram o estímulo ao temperamento heróico, a essa vocação à expansão. Isso é um fato inegável, que os bandeirantes são os grandes construtores das fronteiras nacionais. É quem realmente se expandiu. E como vocês podem ver no mapa, realmente se irradiou, as bandeiras se irradiaram, e as mais longínquas, a partir de São Paulo. E graças a essa questão geográfica, como a questão hidrográfica favoreceu o estímulo a essas características que os paulistas acabaram tendo de heroísmo, de expansionismo. Agora, a questão é que, olha como é controverso e como é engraçado a dicotomia litorânea e sertaneja. Porque aí que vem a questão. O paulista, ele vem do mar. Ele estava no litoral. E, por vocação heróica, adentrou o território nacional. E foi só a partir desse processo de entrada, de missão, de interiorização, é que se forjou, a partir dessa experiência, se refinou uma identidade autêntica. Então fica implícito que São Paulo é litorânea e a sua obra magna foi justamente se interiorizar. Olha só que engraçado. Ser o sertão. Deixar de ser São Paulo. Ela parte do litoral e funda o Brasil. São Paulo não é um fim, ele foi um começo. E o seu fim foi o Brasil. Então, quando a gente fala que São Paulo é o fundador do Brasil, e aí chega naquelas concepções mais absurdas que São Paulo deve dirigir o Brasil e tudo mais, que já alimenta rivalismos, né? Se a gente observa o conteúdo em si, ele é bem menos, como eu posso dizer, ofensivo a partir dessa característica de interiorização. São Paulo foi um processo e não um fim. Outro ponto muito interessante levantado pelo movimento verde e amarelo foi, através do manifesto deles do Nhangaçu, a proclamação, né, do tupi como a expressão nacional, o índio tupi mesmo. Porque na conjuntura deles, esse índio é a peça angular da brasilidade. Porque se não se fosse a passividade do tupi, a pacificidade dele, não teria surgido a brasilidade. O que o tupi representa é a miscigenação em si. Ele deixou os seus modos para assimilar essa fusão dessa civilização luso-tupi, que foi a paulistânia na prática, né? Então o tupi é o símbolo máximo desse elemento que, quase que num ato suicida, ele se sacrifica pelo surgimento do Brasil. Ele se assimila, ele não perde a sua essência, mas ele mistura ela com a essência externa.
Isso num momento onde, né, se tinha a imigração, japoneses, italianos e tudo mais, tinha uma função de pacificação social também, né? Ou seja, a capacidade de eleger o Tupi como a face do Brasil, por ter a maior das suas virtudes, que é essa capacidade de assimilação sem transfiguração, ou seja, muda-se, mas não perde a essência, é muito fundamental justamente para a assimilação, inclusive dos novos imigrantes que chegavam. É uma imagem muito importante que remete à cultura e à raça nacional, uma raça mestiça. Bom, chegamos ao ponto que é o catolicismo. Agora sim, uma das pedras angulares e fundamentais para a gente entender o nacionalismo. E como o catolicismo político se consolidou na década de 1920. Porque, como eu disse, desde a proclamação da República até a década de 1920, você tem uma postura de organizar o laicato, de buscar reocupar espaços na sociedade. E nesse período, uma das características marcantes era justamente que a igreja ela conseguiu assegurar a sua liberdade de culto, mas não tinha um bom trânsito com os políticos, que na sua maioria eram liberais maçônicos, então dá para entender o porquê eles gostavam de se manter longe, ainda tinha aquele ideário, né, da igreja ser algo atrasado e afins. O que acontece é que há novas forças de oposição ao regime liberal que também não são próximos do catolicismo. Nesse período a gente começa a ver as sublevações dos tenentes e também as mobilizações proletárias. Por exemplo, em 1917 a gente tem a primeira greve geral em São Paulo. Então a gente vai ver uma extremização das massas proletárias com razão, devido à precarização de suas condições, só que elas são facilmente capturadas pelo discurso anarquista e comunista. E os tenentes representam uma falange do próprio poder se voltando contra ele, ou seja, um caráter golpista a qual a igreja historicamente não se aproximava. Você vai pegar desde lá do Império, a não ser elementos da igreja, mas ela, quanto instituição, nunca estimulou movimentos subversivos, movimentos de teor revolucionários. Pelo contrário, a igreja sempre se posicionou como uma força de auxílio à ordem e à harmonia, mesmo que essa ordem não seja tão justa. E aí vem a frase do Jackson de Figueiredo, durante a intentona tenentista lá, né, a Revolução de 1924, em São Paulo, onde ele diz que a pior das ordens ainda é melhor do que a desordem, do que a anarquia. Esse é, sinteticamente, o posicionamento da igreja nesses idos. Porque o conceito é evitar justamente a sublevação de grupos revolucionários que poderiam vir a causar uma anarquia e uma bagunça pior do que já era a ordem estabelecida, e a partir desse posicionamento também buscar bom trânsito e mostrar uma fidelidade ao país também, ao bem comum, meio que num sinal de que a igreja vem a somar e não a criar tensões com o poder instituído. Então, a partir daí, a igreja, naquela sua política de organização do laicato, de mostrar a sua capilaridade, a sua importância para a história do Brasil, mas também para a sociedade contemporânea do Brasil, começa a se organizar, né, a partir da mobilização do laicato, os congressos eucarísticos, vai ter diversos eventos que eles contam com bastante participação popular. Tem as festas religiosas também, né, até são grandes até hoje. A questão é que esses eventos organizados pela Igreja Católica contavam com mais público do que os eventos oficiais, as festas, as solenidades oficiais promulgadas pelos governos. Isso é, a igreja tinha muito mais representatividade e legitimidade perante o povo do que o próprio governo instituído, do que o próprio regime político. Isso por si só era uma forma também de exercer poder, buscar uma forma de diálogo com os políticos, né, liberais que davam sustentação àquele regime. A gente vai ver nesse período, justamente nessa tentativa de aproximação, uma tentativa de conversão das elites. Então, apostar nos menos piores, tentar fazer aproximações, buscar a salvação dessas autoridades políticas. A gente vai ter alguns governos que vão ser
apoiados por grandes os militantes católicos, né, os intelectuais católicos do período, que eles tinham muita profusão com as revistas, com as colunas nos jornais. O Jackson de Figueiredo é o principal desses, que ele organiza os apostolados na década de 20, né? Ele funda a revista A Ordem, o Centro Dom Vital, todos nesse empenho de recatolização do Brasil. Uma mudança cultural gradual, ou seja, você vai tomando as instituições através de um serviço de formiguinha de fato. Você forma bons católicos que irão, hora ou outra, assumir o poder. E os que estão lá tentaram a política de pacificação, rezar pelas almas deles. No caso, o de Arthur Bernardes, por exemplo, o Jackson de Figueiredo apoiou veementemente tanto a candidatura dele como também o governo dele. Outro que foi apoiado parcialmente pelos católicos foi o Epitácio Pessoa também. Se essa era a organização da Igreja Católica nesse período, o que compunha o seu ideário? Convenhamos que os discursos que a gente tinha no final do século XIX não se propunham como um nacionalismo. Então foi um empreendimento bastante expressivo desses intelectuais católicos. E o que vem a ser o intelectual católico? Ele vem a ser o indivíduo que integra o laicato, ele não é ordenado, ele não é padre, ele não é diácono, não é nada, ele é só um fiel, mas ele tem as suas opiniões políticas baseadas, alicerçadas, justamente na doutrina social da igreja, nos dogmas, nas verdades da fé. Então, qual que foi a sistematização do nacionalismo por parte desses intelectuais em conciliação com a doutrina da igreja? Em primeiro ponto, que eu acho que é a questão mais clara, seria a vocação quase que, eu diria, divina na revelação da história do Brasil. Então, se tem, o Jackson vai ser fundamental nisso, um resgate do legado português. Isso é, a fé foi traga pelos portugueses. Não há como negar essas tradições. Não há como negar a importância positiva dos portugueses na nossa história. Mas mais do que isso, Portugal é fundado sobre uma promessa a Cristo, de espalhar o Evangelho. O Brasil é encontrado, e a primeira coisa que se tem é uma Santa Missa. O melhor que poderia se fazer nessas terras era salvar essas almas. Então a vocação natural do Brasil é muito evidente, é caminhar à cristandade, justamente essa sacralização da vida pública. A gente pode até expandir esse raciocínio ao longo de toda a colonização. Os nossos mártires, os nossos missionários, a construção dos aldeamentos jesuíticos, a importância da igreja na promoção da questão social, da saúde, do que se tinha como saúde pública à época, né? A questão da caridade, os diversos serviços, como por exemplo a educação, que a igreja sempre esteve à frente. A grande civilizadora do Brasil foi a Igreja Católica, na prática. E aí vem aquela questão. Você lembra que eu falei sobre olhar para dentro? O movimento católico, ele não era inerente às discussões nacionalistas. Pelo contrário, no próprio livro do Nacionalismo da Hora Presente, o que você vai ver vai ser o Jackson em diálogo direto com diversos outros intelectuais. Muitos que sequer eram católicos, mas eram nacionalistas. O nacionalismo era uma pauta. Então, os intelectuais católicos inserem o catolicismo nessa discussão sobre nacionalismo. E aí vem o X, porque se a lógica da busca pela brasilidade, da identidade nacional, estaria na rejeição da sociedade litorânea, cosmopolita e olhar para dentro, quando você olha para dentro do Brasil, o que você encontra nos quintões? O que você encontra nos sertões? O que você encontra no sertanejo? O que você encontra no boiadeiro? O que você encontra nos pampas? O que você encontra nas grandes planícies nordestinas? Você vai encontrar a catolicidade. Isso é, se você se predispõe a olhar as raízes do Brasil, o Brasil profundo, inevitavelmente você vai chegar à conclusão de que não há como ter uma nacionalidade brasileira senão católica. Não há como ser um nacionalista brasileiro louvar essas raízes senão católico. Você deve, por obrigação, ser católico se for nacionalista. Não existe patriotismo, não existe nacionalismo no Brasil fora da Igreja Católica, como também não há salvação. A questão,
Então, foi o diálogo e as reflexões propostas pelo próprio movimento nacionalista levou os nacionalistas católicos à conclusão desse pensamento político. A gente vai perceber que o anticatolicismo seria uma força litorânea. Afinal, o anticlericalismo, as ideias que atentam contra a identidade nacional e, consequentemente, contra a fé, sempre vêm da Europa, vêm do iluminismo, vêm desse mundo moderno. Ou seja, a nacionalidade sertaneja, essa nacionalidade autêntica, ela é católica. Enquanto a externa, a alienígena, a litorânea, ela é secularizante, é racionalizante. O que, de forma cabal, encerra a discussão sobre a natureza católica do nacionalismo brasileiro. E, mais importante, eu estou expondo isso aqui de uma perspectiva terceira, para que você entenda o caminho, vamos dizer assim, lógico da discussão. Mas são católicos falando sobre isso. Um católico nunca reduz apenas o catolicismo a uma mera característica da nacionalidade. O catolicismo é base da nacionalidade brasileira porque o Brasil está inserido naquela vocação da divina providência. Porque o catolicismo é a verdade e é a salvação. Ele não é só um apetrecho da identidade nacional. Cuidado, nunca façam essa redução. Outro intelectual católico muito importante é Alceu Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde. Ele nos traz uma outra visão muito importante sobre a modernidade. Porque percebam, o nacionalismo não é um mero reacionarismo. Não é a identificação das raízes no regionalismo, no Brasil profundo, no Brasil sertanejo. Não é querer uma volta ao passado, mas é querer mirar o futuro com base nesse espírito, com base nessa identidade. É buscar a modernização, mas sem perder as raízes. Não é um mero delírio de uma noite de verão de querer viver de passado. E aí, então, o Tristão de Ataíde, ele nos traz duas modernidades, que seria a modernidade católica, ligada à conciliação do progresso material com o retomar dos valores espirituais do mundo, ou seja, uma reação espiritualista. Isso seria emplacar propriamente a integridade total humana, um verdadeiro humanismo transcendental, ou seja, você busca aquilo que lhe falta, Deus, você não perde essa essência religiosa, de religação, você não vai perder os valores, você não vai perder sua moral, você não vai perder a sua identidade, daquilo que tipifica o que é ser o brasileiro. E mais do que isso, nesse sentido, a gente está falando aqui de integridade humana mesmo, um valor humanístico. Só que isso também não te leva ao que eu disse de um reacionarismo, de querer negar que você está no presente, que você não está no passado, de que você caminha para o futuro. Então, permitiria a conciliação dos avanços materiais com a nossa identidade real. Seria, na verdade, o resgate da nossa identidade real para podermos ir de forma segura para a modernidade. Porque seria semelhante você não fazer esse resgate e querer seguir em frente, como você entrar no mar sem saber nadar. É necessário que ou você arranje uma boia, ou você aprende a nadar. Senão, se você ficar indo para o fundo, você só vai morrer afogado. A modernidade seria o mar, no caso. Se você vai descuidadosamente só indo para o fundo, você vai morrer. É muito mais lógico você buscar a sua boia, a sua tradição, para que você não se afunde nesse mar. E a gente pode dizer que aqueles que entraram na modernidade sem ter essa base de formação, de integridade, acabaram no niilismo. O niilismo é justamente isso. Você chega lá na modernidade, todos os bens materiais, todos os avanços e nada foi sentido. A outra modernidade, essa é a modernidade católica. É resgatar a sua identidade, seus valores transcendentais para poder, de fato, alcançar a modernidade. A outra seria a modernidade protestante, constituída pelo materialismo e pelo pragmatismo. Isso é, pela dessacralização da vida, ou seja, a fé individualizada, a fé morna, a fé que é relativa. Então permite, segundo a sua lógica da busca pelo bem material, pela lógica do capital,
o seu pensamento pragmático e rápido, condizente com os valores da modernidade, que por si só também é materialista, é essa modernidade onde se tem uma fé fraca, como uma casca vazia. Ela está lá, a simbologia, mas não existe vivência espiritual real. E isso é uma condição natural do protestantismo, como uma religião moderna, como um santo oco, né? Basicamente, ele não tem substância, ele não tem os elementos necessários para coordenar a vida social e a vida individual, prover de fato a espiritualidade profunda necessária para a contemplação da modernidade. Prosseguindo, nós temos ainda no pensamento, retomando o pensamento do Jackson, no caso, né, a gente foi para a questão de Ataíde, retomando o Jackson, a gente só poderia ter esse processo de alcançar a modernidade com a criação de uma elite católica. Não basta só a gente tentar converter os que estão. É necessário pensar no futuro, esse futuro almejado que você quer buscar. E ele só pode vir de uma maneira condizente, essa modernidade só pode ser sadia se você formar uma elite católica, novamente, conteúdo elitista no sentido de que encarar a realidade prática de que a sociedade humana, em todos os casos, ela se compõe da organização de elites. Isso é inegável. Então seria construir uma aristocracia, uma elite positiva, que pudesse fazer essa revisão de quais tradições devem ser revistas, devem ser criticadas, devem ser relativizadas, aquelas que foram tropeços ao longo da história, e aquelas que devem, inclusive, ser levadas a nível de dogma. Aquelas que são, de fato, peça angular que identificam a nossa brasilidade, como é o caso da catolicidade para a brasilidade. Não existe brasilidade sem catolicismo. Essa aí foi o diagnóstico central do catolicismo, revisando o nacionalismo de então. Justamente que, apesar de ter feito análises bastante interessantes e profundas sobre o Brasil, deixou escapar simplesmente um dos pontos nefrálgicos para uma análise séria sobre o nacionalismo brasileiro. Para a gente poder fechar de uma vez por todas essa questão sobre a influência do sertão e do litoral, vamos para a resolução desse conflito. Afinal, a gente não pode encarar isso como Roma versus Cartago, sobre a sobreposição de um sobre outro e fim. A questão é que a gente precisa analisar o litoral como uma representação do contato com o estrangeiro. Afinal, o litoral ele é essa fonte do cosmopolitismo, é por onde as ideias de fora entram. E dentro dessa análise, sertão versus litoral, você tem uma alusão de que a nostalgia, a memória, a saudade seria uma característica litorânea. Isso remonta a quase um ideal das navegações. Isso é, o litoral, ele te dá uma sensação de conquista falsa. Seriam como as sereias, cantam para te atrair e te levar ao fundo do mar para que você se perca. Então, o litoral seria uma falsa sensação de conquista. Você está no litoral, ao invés de você adentrar e fazer a verdadeira epopeia, você volta às águas, buscando o que há do outro lado e não do que há dentro da nação. A verdadeira epopeia, no caso, a legítima continuadora da missão, dos desbravamentos, das grandes navegações, seria o sertão. O sertão seria a figura da esposa fiel, a esposa estável, aquela que de fato te dá bases, te dá raízes, te dá continuidade, firmeza. O sertão seria a busca do verdadeiro descobrimento, das verdadeiras potencialidades. E apenas no sertão você vai ter aquilo que é perene, e não aquilo que é passageiro, como as modas que sopram de tempos em tempos nas marés do litoral. Então tudo isso é bastante interessante pelo nível poético sobre a dualidade do que representa a questão litorânea e a questão do sertão.
E quando você diz que a saudade é litorânea, você consegue também compreender o perigo da nostalgia exacerbada sobre como foi Portugal um dia, como foi nossa relação com os portugueses e afins, coisa que não existe mais. Então, não adianta viver de passado, não adianta ter a nostalgia do que foi Brasil e Portugal, porque não vai voltar. Do mesmo modo que você não deve ser encantado pelos discursos da sereia sobre uma nova jornada com ideias de fora. A verdadeira missão, a verdadeira bandeira é para dentro do sertão, da identidade profunda. É descobrir os Brasis reais que existem dentro do Brasil. E não nas análises universalistas que vão soar da América do Norte, da Europa, da Ásia e afins. Um fator interessante que eu já comentei é a questão de como ficou desgastada a questão da natureza, da geografia e da natureza para a nacionalidade. Apesar disso parecer batido, isso cria uma armadilha porque a gente não analisa como esses eventos, na sua devida proporção, são importantes para nós. Porque foi justamente o homem bandeirante, no seu heroísmo, na sua expansão, que criou a sociedade hospitaleira. Ou seja, nós só podemos desfrutar daquele espírito heróico se transformando numa noção de liberdade, ou seja, você é um homem livre de fato no seu espaço, na sua vastidão. Você cria essa virtude heróica, uma vez sedentarizada, se transmuta em hospitalidade. Afinal, hoje em dia a gente diz que o mineiro é muito simpático, né? Ele fala com todo mundo. Isso é uma característica justamente do modo de vida e muito ainda é preservado em Minas, nos interiores aí do Paraná, de São Paulo, Santa Catarina. Você vai ver que o sertão, o interior, ele é hospitaleiro propriamente. Além disso, você vai se encontrar apenas nesse Brasil profundo a figura patriarcal do chefe de família, a liderança que de fato é livre e além disso é a mais pura essência da brasilidade, porque está intocado daqueles trejeitos, daquelas influências que vêm de fora, ou seja, ele é a experiência pura, virgem da brasilidade. A questão é que, para além disso, a influência dessa noção de espaço que nos cerca no sertão nos traz uma intimidade com o país a qual a gente nem percebe. Como a noção da natureza e da geografia ao nosso redor, ela forma essa intimidade de brasilidade. O primeiro contato que nós brasileiros temos com uma noção vaga que seja de Brasil é justamente nos marcos e nos acidentes geográficos. Tem um trecho do Plínio Salgado em Geografia Sentimental, Obras Completas de 1954, que eu acho muito bonito e eu até separei aqui para ler para vocês. Diz ele: fazendo rios com tinta azul e montanhas com lápis marrom, traçando fronteiras com tintas vermelhas e pintando coqueiros primitivos e formando uma ideia gráfica do país e amando nessa figura aquela coisa vaga e incompreensível. O nosso grande poema é ainda o mapa do Brasil. Perceba como a gente se familiariza nos ensinos, nos anos iniciais da nossa educação com o mapa brasileiro. Como quando a gente é criança, a gente faz pinturas justamente desses acidentes geográficos que nos marcam, que estão à nossa volta. É justamente o contato com essa natureza que diz sim muito sobre as nossas primeiras noções de brasilidade. E como o Plínio aponta aqui, isso é extremamente poético. A própria fronteira, a delimitação nacional, é a nossa maior obra de poesia. Perceba que a educação, quando a gente faz os nossos mapinhas, nossas pinturas, é um fenômeno litorâneo. A educação pública e generalizada, ela é um fenômeno moderno. E essa educação ela é fundamental para a própria nacionalização. Lembra que o próprio Olavo Bilac apontou que a ferramenta para formar uma geração nacionalista seria os intelectuais, esses intérpretes do Brasil? E onde essas teses desses intelectuais seriam replicadas? Na escola. A resolução do conflito sertão-litoral seria pegar a ressignação desse Brasil profundo, que seria diagnosticado pelo intérprete, pelo intelectual nacionalista, e aplicado nas estruturas modernas litorâneas.
Então a resolução não seria a aniquilação do litoral. Seria o sertão assimilar as modernidades enquanto impõe o espírito a sua identidade profunda na estrutura litorânea. Ou seja, seria a fusão do sertão com o litoral, que resultaria na verdadeira nacionalidade autêntica. Afinal, não podemos só pensar para o futuro com a cabeça vazia e nem olhar só para o passado com uma nostalgia inalcançável. E aqui tem uma imagem que eu acho bem legal. É uma imagem que talvez vocês já vejam bastante, né? O Borba Gato vem sendo atacado por Antifa sistematicamente. Mas vejam, isso aqui é a síntese da fusão do sertão com o litoral. É Borba Gato, um bandeirante, um sertanista, cercado pela infraestrutura urbana, pelos prédios, pelas fiações. Ou seja, foi a sertanização da sociedade litorânea. Indo para os finalmente, chegamos então às conclusões sobre o pensamento nacionalista. Em primeiro lugar, nós temos essa questão do Brasil tendo um Estado antes da nação. Como a gente viu, a gente tem um processo de conquista territorial nas próprias bandeiras, a fixação das nossas fronteiras, nossas delimitações, a qual mexem profundamente com o nosso senso de pertencimento. E nós temos até um senso defensivo de defesa dessas fronteiras e não expansão dela. Mas juntamente com isso, nós temos a nacionalização da nossa economia mesmo, com o processo do ciclo do ouro. A gente tem a nossa independência, a gente tem todo o processo de consolidação do Estado antes de sabermos exatamente o que é ser brasileiro. Então o nacionalismo entra nessa dinâmica histórica, nessa busca, tentando estancar essas dúvidas que mexiam profundamente com a nossa cidadania. Quem somos? Qual a nossa vocação? Para onde nós devemos ir? Infelizmente, hoje parece que estamos perdidos igualmente, né? Nós parece, desde que nós entramos na nova velha república, parecemos mais perdidos do que nunca. Mas nós temos os saldos dessas reflexões, basta resgatarmos tudo isso. Então, o nacionalismo, ele fundamentou as bases do processo histórico sobre o que é ser o brasileiro, sobre quais são os valores a qual tipificam essa nacionalidade, as características que são fundamentais para a gente entender essa formação também, fosse a expansão territorial no nosso período embrionário, fosse a adaptação ao ambiente, fosse o desenvolvimento da cultura de uma forma ímpar, um comportamento brasileiro frente às guerras após a nossa independência e, por fim, a descoberta da brasilidade como uma forma de resposta às sucessivas influências que nós recebemos de fora, que atrapalhava a consolidação de uma forma integral de todos esses elementos que hoje nós podemos olhar para o passado e entender que resumem de forma sintática o que objetivamente é a brasilidade. E aqui vai as bases. O que nós podemos ver como elemento preponderante é a vocação católica, seja nas razões que levaram ao descobrimento de nossas terras, fosse na missão evangélica de salvar as almas aqui nos primeiros séculos, todo o trabalho feito pela igreja, nós percebemos que ao longo de toda a nossa história nós temos a fé como elemento central da vida no Brasil. E aí vem outras questões secundárias também, como o papel da fé católica no moldar da mentalidade da nossa população, como nós vimos apresentados pelo Tristão de Ataíde, as duas modernidades, né, a modernidade católica e a protestante, como a vocação católica ela é pedra fundamental para alcançarmos o desenvolvimento pleno da nossa potencialidade como civilização, mas, juntamente com isso também, foi a Igreja Católica que foi o elemento central para o desenvolvimento dos regionalismos, que nós vimos que é parte central para a gente entender a noção de brasilidade. Mas, juntamente com isso também, nos nossos piores momentos, nos momentos de centrifugação da nação, aquela força que foi aglutinadora, que preservou a ordem e buscou o bem comum, foi sempre a Igreja Católica. Isso no período colonial, no período imperial, nos períodos republicanos, a Igreja como uma fonte de pacificação, que é uma das características da brasilidade também, essa pacificidade da índole brasileira, né? Prosseguindo, nós temos a mestiçagem.
A mestiçagem, que é uma força ativa e passiva, ela absorve o elemento externo, as diversidades, mas ela envolve. Então ela exerce uma função superior àquilo que ela está absorvendo. Isso ela consegue trazer para dentro de si aquelas características novas, a gente pode dizer isso com os elementos novos da nação, né? A imigração japonesa, a imigração alemã, italiana, árabe, enfim. A gente pode extrair o que é de melhor dessas culturas, mas sem deixar aquela brasilidade autêntica de lado. Há uma mutação, mas não uma perca. E nem uma eliminação radical dos elementos que vêm para cá. Há uma preservação, uma absorção dos elementos externos tragos, mas sem uma descaracterização do país. Então, é a miscigenação um processo de abrasileiramento, que absorve, mas envolve. Eu acho que essa seria a melhor definição. Pois bem, nós temos o sertanismo como outro ponto basilar da nossa nacionalidade, porque o sertanismo, como a gente comentou na questão da interação com o espaço, ele é o elemento conciliador da liberdade, da noção de autossuficiência com o patriarcalismo, ou seja, livre para ter autenticidade, para formular algo original, não a liberdade corrosiva de se perder propriamente nas oportunidades vem das modas. É justamente a oportunidade de seguir na empreitada civilizatória dessa epopeia dos sertões, de você buscar o aprofundamento da brasilidade e não enlatar a brasilidade. É uma liberdade para o bem que a gente encontrou na noção de espaço nos sertões. E essa característica, ela trouxe elementos de firmeza que permitiu, graças a essa preservação quase que intacta de um Brasil profundo, uma idealização dele, permitiu que nós pudéssemos buscar nesse sertão profundo as respostas para a brasilidade moderna. Foi apenas o resgate desse Brasil profundo que nos permitiu o Brasil novo. E a última base que eu gostaria de trazer para vocês é a conciliação, que ela pode ser interpretada em diversos aspectos. Se a gente olha externamente, o Brasil ele tem uma posição de conciliação com os seus pares, um amor pelas suas fronteiras, que busca sempre o diálogo com os vizinhos. Nunca teve uma tradição expansionista, foi sempre justamente buscando a proteção, um nacionalismo defensivo. Mas não uma conciliação só em termos geopolíticos, que eu acho importante ter essa premissa, inclusive para poder fazer estimativas sobre como ordenar o Brasil geopoliticamente nos dias de hoje. Mas analisando internamente, todos os movimentos de transição na nossa história também foi composto por grandes conciliações. Afinal, a Batalha de Guararapes foi a junção de indígenas, de escravos, de homens livres, de senhores de engenho, todos juntos por uma causa comum, a causa nacional, o bem geral. A gente pode dizer o mesmo sobre a independência, a gente pode dizer o mesmo sobre a Revolução de 30. Então a gente vai ter essa marca dessa capacidade de conciliação, de conciliar os diferentes em benefício da pátria, que é uma característica de pacificação nossa, seja internamente ou externamente. Mas eu acredito que isso, essa característica de conciliar, ela nos dá um motor a mais, que seria o que nós comentamos aqui por diversas vezes, que é a capacidade de olhar para o passado, olhar para o seu profundo e conciliá-lo com a modernidade, com os avanços materiais. O princípio estático dinâmico da tradição, e utilizar a tradição para se catapultar ao futuro, só é possível através da temperança, da conciliação. E isso, historicamente, é o elemento que mais aparece reiteradamente na nossa história quanto povo. Pois bem, gente, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Lembrando para você, considere comprar o livro do Nacionalismo na Hora Presente, do Jackson de Figueiredo. Tem uma promoção de pré-lançamento, né? R$60 com frete grátis. E você recebe um brinde, uma carta do Papa Pio XI. Então cogite nos ajudar, entre em contato. Aceitamos todas as formas de pagamento possíveis e imagináveis. Mas enfim, gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo e viva Cristo Rei!